eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre saúde emocional, o que a Bíblia diz. Eu quero fazer uma análise na vida de Jesus. Ele nos deixou muitas lições e eu quero compartilhar algumas com você. E você vai perceber, olha que interessante isso, você vai perceber ao longo do nosso bate-papo aqui que muitas coisas que Jesus nos ensinou, muitos princípios bíblicos que Jesus nos ensinou, os psicólogos, os psiquiatras estão usando hoje. Por que eu quero fazer uma análise sobre a vida de Jesus? Jesus tinha tudo para não ter controle emocional. Como assim, pastor? Você está falando de Jesus. Sim, mas você tem que entender o seguinte. Jesus, ainda que ele, na época que ele estava aqui, ainda que ele era 100% Deus, ele também era 100% homem. A Bíblia vai dizer que na questão dele ser 100% Deus, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Então, tudo que ele viveu, tudo que ele presenciou, obviamente que ele presenciou abrindo mão da glória de ser Deus. Então ele presenciou como um homem, justamente para mostrar para nós, não estou falando que Jesus não era Deus, tá? Jesus era Deus, mas tudo que ele viveu como um homem. A maneira que ele fluía, que ele andava no poder e nos milagres, não era porque ele era Deus, mas sim porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Beleza? Dito isso, vamos focar aqui. Então Jesus, 100% homem, sofreu algumas coisas que eu acredito, eu não teria saúde emocional para aguentar. Vou apresentar aqui para vocês alguns pontos. Primeiro ponto, desde o seu nascimento, ele sofria com ameaça. Se você sabe a história de Jesus, você sabe que desde o nascimento ele já era ameaçado de morte. Imagina o que é você nascer, né, e ter uma ameaça de morte sobre a sua vida. Você já nasce rejeitado. Imagina isso. Então, desde criança, Jesus sofria com ameaça. Segundo ponto. Jesus precisou mudar muitas vezes. Muitas vezes ele precisou mudar. Ele já nasce, já tem que fugir da sua terra natal e ir para outro lugar. Ele tem que esperar e depois volta. Então, tinha que mudar muitas vezes. Então, ele provavelmente ele não conseguia fazer amigos. Óbvio que conseguia ter amigos, sim, mas não tinha relacionamentos duradouros por conta dessa mudança para lá, para cá. Então não tinha entendeu? Essa análise de que por conta disso ele não teve relacionamentos duradouros é o que me parece óbvio. Porque se você fica mudando de lugar em lugar, você não consegue ter relacionamentos duradouros. Beleza? Tudo indica que ele perdeu o pai muito cedo. Isso aqui é uma compreensão teológica, histórica. Porque naquela época, principalmente na cultura, as mulheres eram dadas ao casamento muito novo, os homens já mais velhos, então tudo indica que, e até mesmo por você não achar na Bíblia relato na fase adulta de Jesus sobre o seu pai José, então tudo indica que ele perdeu o pai muito novo. Jesus provavelmente teve essa experiência, obviamente que ele, e eu tenho certeza disso, ele conseguiu assimilar isso de um modo diferente. Você não consegue ver na história dele um problema emocional, né? Eu tive um problema emocional muito grande por ter perdido meu pai muito cedo. Uma outra coisa que perdão, poderia ter deixado Jesus emocionalmente abalado, enfim, tinha muita expectativa sobre ele. Tinha muita expectativa. Por quê? No Antigo Testamento já vinha falado, olha, vai vir o Cristo e ele vai libertar o povo, e ele é o escolhido, ungido, separado de Deus. Quando Jesus vem, que ele lê o texto de Isaías lá no templo, ele diz assim, hoje cumpriu as Escrituras. João Batista, né, o João Batista, primo de Jesus ali, que até então era aquele que estava preparando o caminho de Jesus, quando Jesus chega para ser batizado por ele, João Batista fala, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus fala, não, precisa ser assim. Então tinha muita expectativa, muita expectativa. Então ele teve as melhores propostas do mundo, isso também afeta as emoções. Quando que Jesus teve as melhores propostas do mundo? Na tentação dele com o diabo.
O diabo ofereceu o reino, o diabo ofereceu riqueza, o diabo ofereceu um monte de coisa. Então ele teve as melhores propostas do mundo e recusou. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, ficou responsável por muita gente, tinha responsabilidade por muita gente. Talvez você tenha responsabilidade por muita gente e por isso você se sinta pressionado. Talvez você é um pai de família ou uma mãe de família que ocupou o lugar do pai de família e se sente pressionado por isso. Jesus, ele não podia falhar. Então, cria-se uma expectativa muito grande, as pessoas estavam vigiando ele porque ele não podia falhar. Os fariseus até faziam testes para pegar ele falhando. Um exemplo que você deve se lembrar é quando a mulher é pega em adultério e os fariseus falam assim, pela lei a gente tem que apedrejar. O que era aquilo? Aquilo era um teste para que Jesus falhasse no teste. Então Jesus fala assim, quem não tiver pecado pode mandar a primeira pedrada. Passou no teste. Sabia que tinha contas, impostos que precisavam ser pagos. Você deve se lembrar daquela passagem que Jesus fala assim, dá a César o que é de César, ou seja, paga o imposto. Passou por escassez, né? Teve fome, perdeu alguém que amava. Jesus perdeu alguém que amava. Ele sabe que é passar por isso, passar pelo luto. Pastor, de quem o senhor está falando? Estou falando, provavelmente o pai ele perdeu, isso não está na Bíblia, mas é uma compreensão teológica muito comum. E também perdeu Lázaro. Mas ele ressuscitou, tá, mas ele perdeu. E quando perdeu, e já a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, ele sofreu com a perca, chorou. Foi rejeitado. Quem aqui nunca foi rejeitado? Eu já fui rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos seus. A Bíblia fala, o próprio Jesus diz isso, que o profeta não tem honra na sua própria casa. O que é isso? É ser rejeitado da onde ele surgiu. Jesus foi traído por alguém que ele amava, Judas. Jesus amava Judas. Então Jesus passou por traição. Deixa eu falar uma coisa para você. Só metade desses exemplos que eu dei aqui, emocionalmente, eu já estaria destruído. Destruído. Mas Jesus não. E por último aqui, Jesus sabia que teria uma morte de cruz. Meu Deus do céu. Se fosse só esse aqui, quando eu nascesse, fosse me falar assim, você vai morrer, vai ter uma morte de cruz. Meu Deus. Como que ia ficar a minha cabeça? Vocês estão entendendo? Saúde emocional. Jesus enfrentou tudo isso, e mesmo assim manteve a sua saúde emocional intacta. Uau! Qual que é o segredo disso? Vamos analisar?